Desde 2011, portadores de doenças renal crônica da região do Vale do Jamari precisam viajar pelo menos 3 vezes por semana até Porto Velho para fazer o tratamento. Com o fechamento da clínica na região, nesse período, 15 pacientes tiveram um estado de saúde agravado e morreram. E você vai ver também nesta edição. Presidente da Câmara se reúne com o presidente do Supremo para tratar caso Dona Dom. Prefeito de Manaus sanciona na tarde de hoje lei que regulariza o pagamento de estacionamentos na capital. Estacionamentos de centros comerciais, supermercados e shoppings serão obrigados a adotar as medidas. Professores são capacitados para disseminar a educação fiscal nas escolas públicas do Amazonas. O curso já formou em média 700 profissionais da educação. O Amazonsat recebe o primeiro certificado de empresa neutra de carbono. Festival Folclórico do Amazonas tem data prorrogada. E está no ar o Jornal da Amazônia. Boa noite. Desde 2011, portadores de doença renal crônica da região do Vale do Jamari precisam viajar pelo menos 3 vezes por semana até Porto Velho para fazer o tratamento. Nesse período, 15 pacientes tiveram um estado de saúde agravado e morreram. Esse drama você acompanha na reportagem de Antonione Rocha e Luiz Martins. As lembranças de quem enfrentou junto a falta de estrutura para o tratamento ainda permanecem vivas na mente de Dona Yolanda, mesmo 1 ano após a morte do marido, que era portador de doença renal crônica. E ele não aguentava mais. Aí na quarta-feira eu não podia ir, porque ele não aguentava e eu não aguentava, né? Ele pedia para mim, não me leva mais para fazer aquilo não, não me leva mais para fazer aquilo não. São relatos de quem acompanhou o fechamento da única clínica de hemodiálise da região do Vale do Jamari em 2011 e precisou enfrentar os 200 quilômetros que separam Ariquemes de Porto Velho para continuar o tratamento. Essa via-crucis agrava ainda mais o estado de saúde dos pacientes que precisam realizar tratamento contra doenças renais crônicas. Em 2 anos, pelo menos 15 pessoas já teriam morrido desde que iniciaram as viagens. É o caso de Patrícia. Ela perdeu a mãe, Dona Maria, em abril, depois de 10 anos de hemodiálise. A saúde da aposentada ficou ainda mais comprometida por causa da dificuldade de acesso ao tratamento. Devido à viagem para Porto Velho, ela ficou subindo e descendo o ônibus, então deu um problema no fêmur dela, no quadril, que a causou uma hemorragia. A gente ainda não sabe por quê, porque não deu tempo de fazer os exames certos para descobrir. Mas creio eu que sim, poderia estar vivo ainda juntamente com a gente. Na opinião do Ministério Público, faltou vontade política para resolver o problema. Embora a qualidade de vida dos pacientes que se deslocam a Porto Velho 3 vezes por semana para fazer o serviço de hemodiálise tenha melhorado em comparação com a qualidade de vida que tinham quando a clínica funcionava aqui, é desumano eles irem 3 vezes por semana para Porto Velho. E por causa desse descaso, quem ainda resiste ao tratamento carrega no corpo e nas lembranças as marcas da luta pela sobrevivência. Está muito difícil, a viagem é muito cansativa, é desgastante, está difícil demais. Fica aborrecida, né? Porque a promessa que fazem nunca cumpriram. Com o período acelerado de descida das águas, o baixo nível do Rio Acre compromete o abastecimento de água em Rio Branco. O baixo nível do Rio Acre prejudica o abastecimento de água na cidade de Rio Branco. Prejudica também a navegação daqueles que dependem do rio para escoar sua produção. Com a marca de 2,4 metros de profundidade, a Defesa Civil Estadual já espera um mês de setembro ainda mais seco. Bom, historicamente nós temos o mês de setembro como o mês que ele apresentou a menor cota do rio na sua história, nos últimos 42 anos. Que foi no dia 11 de setembro de 2011. Então, ele apresentou a cota de 1,50 metro. Então, é um mês preocupante para nós, né, da Defesa Civil, os órgãos de meio ambiente, Corpo de Bombeiros. Além da preocupação com o nível do Rio Acre, as autoridades ambientais também estão preocupadas com o alto nível de focos de queimadas. No ano de 2013, 1.663 focos de incêndio registrados, né? Então, esse número ele tende a aumentar
em virtude do mês de setembro. Então, a Defesa Civil Municipal do Estado, elas estão em sintonia, né? O Coronel Jorge da Municipal, uma pessoa que soma muito, e as nossas ações são em conjunta, né? O Estado e o município, constantemente. As defesas civis estadual e municipal unem forças para desenvolver as ações necessárias para tentar diminuir os prejuízos causados pelo tempo seco desta época do ano. Nesse contexto, os organismos que compõem o Sistema Estadual e Municipal de Defesa Civil estão já desenvolvendo os planos de ação que foram desencadeados já desde maio por parte da Prefeitura Municipal e pelo Estado, já com a Comissão de Gestão de Riscos e capitaneado pela Secretaria de Meio Ambiente e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil para todo o Estado, envidando esforços para reduzir a situação dos problemas das queimadas, bem como do problema do rio. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, sancionou na tarde de hoje lei que regulariza o pagamento de estacionamentos na capital. De acordo com a nova lei, que passa a vigorar no próximo dia 9, a cobrança será proporcional ao tempo de utilização do serviço. Que tempo é dinheiro, praticamente todos sabem, principalmente donos de estacionamentos e clientes, que costumam correr contra o relógio para não pagar o equivalente a uma segunda hora, mesmo que tenham passado apenas 15 minutos. Uma nova lei que regulamenta o pagamento de estacionamentos em Manaus foi sancionada na tarde desta terça-feira pelo prefeito Arthur Neto. A população passa com essa lei que foi sancionada por mim, projeto apresentado pelo vereador Wilker Barreto, o povo passa a pagar em estacionamento de qualquer estabelecimento, shopping, hospital ou o que seja, exatamente o tempo que ele permanece estacionado nesses estabelecimentos. Como estava até então, ele pagava a mais. A nova lei entra em vigor no próximo dia 9 de setembro. De acordo com o prefeito, a medida, além de proporcionar ao consumidor o pagamento de um preço justo, vai atraí-los para os centros comerciais. O objetivo é, primeiro, cobrar o preço justo, pagar pelo que se usou. E segundo, sem dúvida alguma, e não é ordem de importância, as duas coisas são igualmente importantes, atrair para esses estabelecimentos mais clientes. Segundo o representante de um dos principais shoppings de Manaus, o diálogo com a prefeitura foi tranquilo e a medida não deve causar prejuízos ao setor. A gente só realmente buscou alinhar, né, operacionalmente como seria. O empresariado não vê de forma ruim a nova forma de cobrança, muito pelo contrário. Se é uma forma de nós atender melhor a população e cobrando de forma justa o que está sendo utilizado, não tem nenhum. A capital amazonense está passando por um processo de obras de pavimentação. Os trabalhos estão sendo realizados em diversas vias da cidade. Porém, o bloqueio das vias está causando um grande congestionamento e o condutor necessita ter cuidado na direção e muita paciência. Com a chegada do verão, a Prefeitura de Manaus está acelerando as obras de pavimentação. Hoje, por volta das 6 da manhã, a Avenida Djalma Batista passou por um processo de congestionamento devido às obras de recapeamento. Aqui ao meu lado já está Paulo Henrique Martins, ele é diretor-presidente do Manaus Trans e vai poder explicar mais um pouco como é que está funcionando esse processo. Como é que o Manaus Trans está trabalhando para bloquear as avenidas que estão passando por esse processo de pavimentação? Então, as vias estão sendo interditadas parcialmente às 9 horas da noite, para que durante a madrugada possa acontecer o processo de recuperação do pavimento. De acordo com a programação, não deve haver transtorno para a população na manhã, de modo que o que ocorreu hoje nós vamos procurar corrigir para que não venha a se repetir sucessivamente, uma vez que a via deve ficar interditada na madrugada e no início da manhã já deve estar liberado para a população. Obrigada, presidente, pelas suas informações. Eu volto com você. Veja instantes, o presidente da Câmara se reúne com o presidente do Supremo para acelerar a decisão da liminar de Dona Dom. E ainda, o Ministério da Saúde divulga a lista de municípios que vão receber médicos cubanos.